O tema dessa videoaula é câncer de cabeça e pescoço. Esse trabalho foi realizado por mim, Ana Carolina Kramer, e pelas acadêmicas Letícia Vendrame e Priscila Cristina Silva, com o apoio da Liga de Oncologia da Faculdade de Medicina de Itajubá. Não há conflito de interesse que possa estar relacionado a essa apresentação. Sobre a epidemiologia, é a quinta neoplasia maligna mais comum no mundo, sofre um aumento anual de 6% na incidência mundial, é mais frequente em homens na faixa dos 60 anos, é o terceiro tipo de câncer mais comum entre os homens e o quarto mais comum entre as mulheres, e cerca de 5% dos casos evoluem para óbito. Agora, dentre os fatores de risco, se destacam o álcool, o tabaco e o HPV, especialmente o 16. Vamos ressaltar aqui que esses fatores de risco, além de serem os principais, são também evitáveis. E outra observação importante a ser feita é que o álcool associado ao tabaco aumenta em 40 vezes o risco de SEC de cabeça e pescoço. Falando sobre tipos e classificações, o mais frequente é o carcinoma epidermoide, que está presente em 90% dos casos. Sobre a triagem, nós devemos fazer o exame físico, que compõe-se de inspeção do rosto, pescoço e da cavidade oral, e da palpação dos gânglios linfáticos regionais, da língua e chão da boca. Vale a pena frisar que qualquer anormalidade que persista por mais de 15 dias deve ser reavaliada e considerada biópsia. E algumas técnicas vão nos ajudar na triagem das células anormais, como o azuditoloidina, que é usado para evidenciar as células anormais, a iluminação quimioluminescente e autofluorescente, que vai promover uma reflexão anormal das células mutadas, e a citopatologia de pincel, que permite uma análise histopatológica da célula. Na boca e na faringe, a apresentação clássica da doença se constitui do aparecimento de manchas e placas avermelhadas ou esbranquiçadas, nódulos no pescoço e rouquidão persistente. Nos casos mais avançados da doença, os pacientes podem apresentar dificuldades para mastigar, deglutir e falar, e terem a sensação que estão com algo preso na garganta. Entre as lesões potencialmente malignas da cavidade oral, vamos destacar a eritroplasia, a leucoplasia e a eritroleucoplasia, que é uma variação das leucoplasias. Falando sobre a eritroplasia, ela é uma mácula eritematosa, de margens definidas e textura macia. Elas são lesões incomuns, que apresentam alto grau de displasia. Por isso, de todas as lesões, as eritroplasias são as que mais devem chamar a atenção do clínico. Também é importante fazermos o diagnóstico diferencial com o sarcoma de Kaposi, candidose eritematosa, psoríase, mucosite, dentre outras. Já as leucoplasias se apresentam como uma placa branca não removível à raspagem e podem possuir a superfície uniforme, que são as leucoplasias homogêneas, verruciforme, no caso das leucoplasias verrucosas, ou entremeadas com áreas vermelhas, que são as eritroleucoplasias. E embora exista essa classificação, as lesões costumam aparecer de forma mista, então uma só leucoplasia pode apresentar áreas homogêneas, verrucosas e eritroleucoplásicas. A gente também tem que fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças de apresentações semelhantes, como a candidose hiperplásica, líquen plano reticular, nevo branco esponjoso e outras mais. Agora, na laringe e na hipofaringe, os sintomas incluem dor de garganta e uma rouquidão persistente, disfagia e sensação de que tem um caroço na garganta. O paciente que tem lesão mais avançada pode ter dispneia, e uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é na perda ponderal de forma aguda, que acontece tanto pelo CA ser uma doença consumptiva, quanto pela dificuldade que o paciente tem de se alimentar. Falando sobre diagnóstico e estadiamento, devemos realizar o exame físico, que consiste na inspeção e na palpação de linfonodos, e pela palpação a gente já consegue identificar o tumor e algumas características dele, como localização e tamanho. Também podem ser feitos exames endoscópicos para identificar prováveis lesões primárias e realizarmos biópsia da lesão. Antes de iniciar o tratamento, deve-se caracterizar a extensão da lesão. Isso é feito através dos achados clínicos radiológicos. O estudo clínico radiológico é feito com o objetivo de identificar novas lesões primárias ou outras alterações que não são perceptíveis ao exame clínico.
Para isso, são realizados tomografia de face e pescoço e tomografia e radiografia de tórax. O estadiamento propriamente dito ocorre através da classificação TNM, preconizada pela União Internacional contra o Câncer, e caracteriza o tumor quanto a extensão da doença primária, e a classificação vai de T1 a T4, a presença ou não de metástase regional, que vai de N0 a N3, ou a distância, de M0 a M1. Após essa fase, é feito estadiamento radiológico, e para isso são utilizados a tomografia, a ressonância magnética e o FDG PET-CT. O estadiamento das recidivas pode ser feito pela tomo e ressonância, e na falha desta, opta-se pelo FDG PET-CT. Sobre os tratamentos, o da cavidade bucal é cirúrgico, com ressecção de margens e retirada de linfonodos quando comprometidos, e radioterapia. Na orofaringe, a cirurgia é preferencial em lesões infiltrantes ou carcinomas verrucoides, ou radioterapia, dependendo do local da lesão. Já nos estadiamentos mais avançados, o tratamento é cirúrgico, com radioterapia complementar. Agora, o tratamento de uma lesão na nasofaringe é um pouco diferente. Ele inclui quimioterapia e radioterapia, porque é uma região muito difícil de ser operada. Vamos salientar aqui que antes do início da radioterapia, os pacientes devem fazer a avaliação funcional da tireoide, porque os índices de hipotireoidismo em pacientes irradiados são de até 30% a 40%, e essas provas devem ser consideradas como parte do segmento no pós-tratamento. Na laringe, o tratamento é cirúrgico e radioterápico, lembrando que temos que ter critério na indicação da cirurgia, porque pode comprometer a fala do paciente. No pós-tratamento, os pacientes tratados precisam de uma reabilitação cirúrgica, com o apoio de profissionais como fisioterapeuta, fonoaudiólogo e psicólogo. Além disso, devem manter uma rotina de acompanhamento, que envolvem exames físicos mensais no primeiro ano, trimestrais no segundo ano, semestrais no terceiro e quarto anos e anuais a partir do quinto ano. Já os exames radiológicos devem ser realizados anualmente. Também é importante a avaliação tireoidiana logo após o tratamento cirúrgico e/ou radiológico. Bom, agora vamos esclarecer alguns fatos e mitos a respeito do câncer de cabeça e pescoço. O câncer não apresenta dores imediatas? Isso é verdade, é uma doença assintomática nos primeiros estádios e pode ser confundida com doenças comuns, como faringite e gripe. O consumo em excesso de carne vermelha pode aumentar o risco de desenvolvimento de câncer na região? Verdade, o consumo pode predispor a tumores, principalmente quando preparado em churrasqueiras, porque o carvão utilizado contém elementos carcinogênicos. Alimentação rica em frutas e verduras pode ser fator de proteção? É verdade. Esses alimentos são ricos em antioxidantes, que são capazes de evitar a formação de lesões e tumores. Enxaguantes bucais têm relação com a formação de tumores na boca? Isso é verdade também. Os enxaguantes com álcool a longo prazo podem eliminar as bactérias protetoras da boca, o que facilita a proliferação de substâncias maléficas. Sobre os mitos. A queda do número de fumantes diminuiu os casos de câncer? É um mito. Realmente houve queda dos fumantes, porém houve o aumento do número dos casos de HPV. Câncer na boca pode ser causado pelo uso de próteses dentárias? Mito também. As próteses em si não causam câncer, porém lesões crônicas causadas por uma prótese frouxa podem predispor ao câncer. A cirurgia de retirada da laringe impede que o paciente volte a falar? Isso é mito. Atualmente, existem métodos que permitem ao paciente a oportunidade de se comunicar pela voz novamente. O câncer de cabeça e pescoço é uma doença exclusivamente masculina? Mito. Na verdade, ele está entre os 5 tipos mais comuns entre as mulheres. E, em resumo, o câncer de cabeça e pescoço é mais frequente em homens na faixa dos 60 anos e é o 4º mais comum nas mulheres, segundo o SBC. Tem como principais fatores de risco o álcool, tabaco e HPV, sendo que a associação do álcool ao tabaco aumenta em 40 vezes o risco de SEC de cabeça e pescoço. O estadiamento é feito por TNM. O tratamento normalmente é cirúrgico, radiológico e quimioterápico. E é importante levarmos em conta o comprometimento do órgão, sua funcionalidade e qualidade de vida do paciente. Obrigada.